Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa aula sobre cinemática. Bom, hoje eu quero trabalhar um pouco com vocês a ideia de variação temporal da velocidade, né? Como que a gente vai interpretar essa variação de velocidades? Como eu disse para vocês, quando você está dentro de um carro, você consegue alterar a tua velocidade se você acelera. O que é acelerar no carro? No caso, você pisa no acelerador, joga combustível e oxigênio dentro do teu motor, né? Ou se você pisa no freio. Se pisa no freio, também você vai desacelerar. Uma coisa que você percebe nessas situações, quando você acelera ou desacelera, você sente uma força, né? Você sente ser puxado, ou sente ser levado para frente. Então, sempre que há uma aceleração no nosso referencial, isso está associado a algum tipo de força que está atuando sobre a gente, né? Então, se eu freio, se eu acelero, eu estou aplicando alguma força aí em algum lugar. Como eu disse para vocês, a gente não está interessado em discutir essas forças, tá? Está relacionado com a dinâmica desse processo de alteração de velocidade. Eu estou interessado apenas na forma mais fundamental, mais matemática de como esses sistemas eles se comportam no sentido de conseguir descrever a trajetória de uma certa partícula em seu movimento, né? Em função do tempo, da tua posição, da tua velocidade e da tua aceleração. Então vamos lá, então vamos discutir a aceleração. A gente terminou a aula passada falando sobre velocidade, né? Então agora vamos entrar aí nessa discussão de aceleração. Então hoje eu vou falar com vocês sobre aceleração. E vamos discutir dois tipos de aceleração, basicamente, né? Então, a primeira vai ser a aceleração média. E agora você já tem até uma boa ideia do que isso pode significar. Então, vou botar aqui a aceleração média. E o segundo tipo de aceleração que a gente vai ver é a aceleração instantânea. E vocês também já têm uma boa ideia do que isso pode significar, que eu vou chamar simplesmente de A aqui, né? Então veja que, primeiro, a aceleração ela é uma quantidade vetorial, certo? Vetor. É um vetor, então ela tem uma direção, uma intensidade, um sentido e tem unidade, né? Então a unidade de aceleração, vamos discutir mais para frente a unidade, porque isso vai vir em cima da situação aqui, tá? Então é isso. Então a aceleração, na nossa definição aqui, vamos definir isso aqui rapidamente. A aceleração é uma variação temporal da velocidade. Lembrem que velocidade é um vetor também, né? Ou posso descrever a aceleração como também uma taxa temporal de variação da velocidade. A taxa com a qual uma certa velocidade varia no tempo. Taxa temporal de variação de velocidade. Beleza, vocês já estão ficando bem craques nessa descrição, né? O que eu quero fazer com vocês agora é o seguinte. Antes de entrar, né, no mérito aqui da descrição da aceleração média e da aceleração instantânea, eu quero rever com vocês uma maneira gráfica de representar a trajetória ou o movimento de uma certa partícula, tá? Então imagina o seguinte, eu tenho aqui um certo carrinho, né? Tá aqui. Esse carro, vou colocar aqui, ele está se movimentando numa direção unidimensional, na direção X, né? Ou na direção horizontal, se você escolher. Esse carrinho, ele vai, então, estar em posições dessa estrada, dessa rodovia, em posições X, dependendo do tempo. Então, para cada tempo, eu vou ter uma posição diferente desse carro. Se esse carro estiver parado,
ele vai ficar na mesma posição para todo o tempo, certo? Se esse carro se movimenta com uma certa velocidade, ele vai estar em posições diferentes para tempos diferentes. Mas no frigir dos ovos, o que acontece é o seguinte, né? Você vai ter uma tabela onde você vai ter a posição X desse carro e o tempo. Então, por exemplo, no tempo 0, ele estava na origem, 0. Então, ele estava aqui, né? No tempo 1 segundo, vamos botar o tempo aqui em segundos. Lembre sempre que eu tenho que deixar a unidade dessas coisas, né? Segundo e posição em metros no sistema internacional. Daí, no tempo 1 segundo, ele estava na posição 1 metro. No tempo 2 segundos, ele estava na posição 3 metros. No tempo 3 segundos, na posição, alguma outra posição aí, na posição 5 metros, certo? Isso vai depender de como ocorre, né, essa progressão do movimento dele. Ele pode acelerar, desacelerar, pode parar, pode se movimentar ou não, né? Mas veja que com essa tabela, eu posso agora construir um tipo de gráfico, que é um gráfico da posição desse corpo, da posição X, em função do quê? Do tempo t. Veja que esse gráfico que eu desenhei, desculpa, esse movimento aqui é um movimento unidimensional. A única coordenada que me interessa aqui é a coordenada x, né? Então, com essa informação, eu consigo vir aqui agora e construir no meu gráfico, né, o eixo horizontal, o eixo x, o eixo t do tempo. Aqui está a minha origem. A origem é onde eu vou começar a contar tanto o tempo como o sistema de coordenadas x, né? E aqui está o x. Então veja que nesse tipo de gráfico, isso aqui não é um gráfico onde eu estou desenhando a trajetória. Não vou desenhar aí a trajetória de uma certa partícula. Para ser um pouco mais fiel, o nome de um gráfico desse tipo ainda é trajetória, mas isso é trajetória no espaço-tempo de Minkowski, a gente chama de linha mundo, então é um pouco mais interessante do que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui, né, eu vou poder então desenhar ponto a ponto aonde está o meu carro. O meu carro estava na origem, depois ele estava aqui no tempo 1, na posição 1, então ele estava aqui, né? Depois no tempo 2 ele estava na posição 3, estava aqui. Depois no tempo 3 ele estava na posição 5, aqui. Então esse meu carro ele segue alguma trajetória. E eu sei que dentre esses intervalos de tempo ele seguiu esse tipo de trajetória, né? Eu não sei o que acontece entre os intervalos, porque eu não tenho esses dados, né? Eu não tenho o que acontece entre 1 e 2 segundos, entre 2 e 3 segundos, acima de 3 ou abaixo de 1 segundo. E aqui sempre em metros, tá? Veja, esse tipo de gráfico, ele nunca pode acontecer de fazer isso, né? Ele nunca vai conseguir fazer uma trajetória, por exemplo, assim, de vir para cá e depois voltar, né? Por quê? Porque o tempo é uma quantidade que sempre vai para frente, né? O tempo não vai voltar para trás durante a trajetória. Então a trajetória, eu posso ter trajetória, né, que vai para baixo ou para cima, mas não que volte, nunca. Porque o tempo só vai para frente, né? Tem o tempo negativo. Olha, o tempo ele não anda para trás, certo? O tempo ele é
uma quantidade progressiva. Eu só conto tempos a partir de um certo zero. Então eu coloquei zero no meu relógio, os tempos agora vão ser a partir desse, agora serão positivos. Só que o passado, nesse meu referencial agora, possui valores negativos, né? Então existe tempo negativo. Se agora é zero, 1 hora atrás vai ser menos 1 hora. Tá? Então eu posso ter tempos negativos nesse sentido. Tá? Mas o interessante aqui é o seguinte, então nesse meu movimento unidimensional, tá? Então eu tenho a posição da minha partícula, x, ela depende do tempo t. Tá? E a minha velocidade da partícula é quanto? Velocidade instantânea é a variação da posição com o tempo. Como o meu movimento aqui é unidimensional, eu não preciso trabalhar com vetores, porque tanto v como o x, eles estão na mesma direção sempre, certo? O sinal, se for positivo, ele vai estar na direção de x, se for negativo, vai estar na direção contrária. Se você quiser trabalhar com vetores, os conversores, pode trabalhar. Mas toma cuidado. Então quer dizer que a velocidade ele é dx dt. Né? Dx dt. Nesse meu gráfico que eu acabei de desenhar para vocês, esse meu dx dt, que a gente já viu, é igual ao limite, né, do ΔX por ΔT, ou melhor ainda, é o limite do xt mais ΔT menos x de t dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero. Esse cara aqui, então, velocidade é a derivada temporal da posição. Tá? Então, relembrando um pouquinho aqui de cálculo 1, de cálculo diferencial integral, nesse meu gráfico de x versus o tempo, né, posição versus o tempo, a velocidade ela é a derivada dessa minha trajetória em função do tempo. Então veja que numericamente, o que é a derivada? Lembrem que a derivada é sempre uma quantidade. A derivada me dá o valor da tangente à trajetória. Então a derivada nesse ponto é essa, a derivada vai ser a tangente desse valor aqui, né? Então aqui está a derivada aqui vai ser essa, a derivada aqui vai ser assim, horizontal, né? Deixa eu fazer melhor isso, horizontal, que vai ser zero, né? Então vamos dar a derivada desses valores da posição. Ok? Então a velocidade ela é derivada da posição. Isso aqui está em uma dimensão. Eu poderia fazer isso aqui em 2 dimensões também, só que eu tenho que tomar cuidado. Porque representar agora um gráfico de x e y em função do tempo é mais complicado, certo? Porém, contudo e no entanto, a velocidade continua sendo a derivada agora de uma superfície, né? De uma superfície do meu sistema. Ok? Então, bom, eu só queria colocar isso daqui aqui porque a gente vai começar a ver, então, algumas análises gráficas de posição versus o tempo. Então, quer dizer que posição de uma partícula em função do tempo vai me dar um gráfico aí de x por t, né? Um movimento unidimensional. Se eu derivar esse gráfico, a derivada desse gráfico vai me dar a velocidade instantânea em cada tempo. Então, a velocidade, por exemplo, a velocidade aqui é uma velocidade positiva, uma velocidade maior que zero, tem módulo positivo. Isso aqui não me dá informação nenhuma com relação a... Desculpa, isso aqui me dá informação com relação à direção em que essa velocidade está apontando. Lembra que a velocidade é um vetor, né? Aqui ela é positiva, tá vendo? A velocidade positiva. Então o vetor aponta na direção de x.
Cuidado em confundir esse gráfico que eu estou fazendo de x por tempo com o gráfico que eu fiz na aula passada, que era trajetória de uma partícula no espaço. Não tinha tempo lá. Tá? Aqui, ó, a velocidade ela é positiva. Vou chamar aqui de velocidade V1. Aqui eu vou chamar de velocidade V2. Ela também é positiva, mas ela é menor, tá vendo? É menos inclinada. V2 menor que V1. Aqui, né? Veja, a velocidade já é zero, chama de V3. É zero, né? Derivada, zero. Velocidade, zero. Então, nesse ponto, nesse momento, o corpo está em repouso, né? Não tem variação de momento. Mas logo um tempo posterior e um tempo inferior, ele já tem algum movimento. Vou fazer mais uma aqui. Logo após aqui, veja que ele tem agora essa tangente. Né? Essa tangente aqui de velocidade é uma velocidade, vou chamar de V4, ela é negativa. Tangente negativa. Essa derivada é negativa, então quer dizer que agora a velocidade aponta para a direção contrária do eixo x. Né? Então, ao invés do corpo estar indo na direção de x, do meu carrinho aqui está indo na direção de x positivo, ele está indo na direção de x negativo, certo? Bom, então vou deixar vocês pensando aí nessa análise gráfica e eu vou começar a falar sobre, então, a aceleração. Tá? Então vamos começar a falar aqui sobre a aceleração. A aceleração, como a gente viu, ela é a variação temporal da velocidade. A velocidade ela vai variar, certo? Porque eu posso, então, pisar no acelerador do carro, injetar mais combustível, o carro andar mais rápido. Ou eu estou no avião, né? No avião também coloco mais combustível, arrumo os flaps, eu vou mais rápido. Então eu posso alterar a velocidade através de uma certa aceleração. Então a aceleração média primeiro, né? Aceleração média, ele é a variação da velocidade de uma partícula num certo intervalo de tempo. Isso em 3 dimensões, porque velocidade é uma grandeza vetorial. Se for em uma única dimensão, daí é mais tranquilo, né? Porque daí tudo está numa direção só. A aceleração está numa direção, velocidade está numa direção e posições estão numa única direção. O que acontece então é que uma variação de velocidade num determinado intervalo de tempo é o que eu vou chamar de aceleração. Né? Ou, em outras palavras, eu tenho uma certa velocidade num tempo t mais delta t menos velocidade num tempo t, tudo isso dividido pelo intervalo delta t. Ou você também vai ver aí velocidade final menos velocidade inicial dividido por delta t. Então tudo isso, faltou o vetor aqui, né? Tudo isso vai me dar a aceleração média da alteração ou da variação da velocidade de alguma coisa no intervalo de tempo. Então eu estou dentro de um carro, no tempo zero estou com uma velocidade inicial 20 km por hora. Piso no acelerador, vai passar um certo tempo, certo? Delta t, e eu vou ter agora uma velocidade final de 100 km por hora. Tá? A diferença entre essas duas velocidades dividido pelo tempo, vai ser a aceleração. Né? Então, vai ser a taxa com a qual mudou a minha velocidade num certo intervalo de tempo. Essa aqui é a minha aceleração média. Tá? Então, se eu pegar de novo, vou pegar aqui um exemplo unidimensional de novo. Né? Eu tenho um certo carro aí, andando. Vou botar aqui um carrinho bem... Né? Também na direção x, está aqui. Né? Então, no tempo t em segundos igual a zero, a velocidade desse carro é zero. Velocidade em metros por segundo é zero. Né? Então, está parado no tempo zero. Daí eu piso no acelerador e começo a acelerar. Daí no tempo 10...
essa velocidade é de 20 metros por segundo. Tá? E no tempo 20, essa velocidade já é 100 metros por segundo. Então quer dizer que, olha só, entre esse intervalo de tempo aqui, que foi de 10 segundos, a minha aceleração média, né, ela foi 20, que é 20 menos 0, dividido por 10 menos 0. Né? 20 velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Então isso aqui vai dar 20 dividido por 10, vai ser de 2. 2 o quê? 2 metros por segundo, porque aqui é velocidade, mas aqui eu tenho tempo também. Então, por segundo ao quadrado. Nesse outro intervalo aqui, agora, a minha aceleração vai ser 100 menos 20 dividido por 20 menos 10. Então, isso aqui vai ser 80 dividido por 10, isso aqui vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Então, no primeiro intervalo de tempo, a aceleração média foi maior. Pisei um pouquinho só no acelerador. No segundo intervalo de tempo, a aceleração média foi bem maior, foi 8, foi 4 vezes maior. Né? Ou seja, pisei bem mais no acelerador, e eu senti mais ainda essa ação em cima do meu corpo se eu estiver dentro do carro. Para esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, isso aqui é tudo unidimensional, por isso que não tem aqui os vetores, tá? Mas esse vetor aponta para que direção? Aponta na direção do eixo X, né? Se for positivo, vai apontar na direção de X, ou seja, atua no sentido de aumentar a velocidade do carro. Se for negativo, está na direção oposta a X, ou seja, atua no sentido de diminuir a velocidade desse carro ou de acelerar esse carro para a direção oposta. Tá? Bom, essa é a definição de aceleração média. Só que essa aceleração média, como a velocidade média, não me dá informação das acelerações dentro do intervalo de tempo. Então, dentro do intervalo de tempo, aqui, entre 0 e 10 segundos, ou entre 20 e 10 segundos, eu não sei como que essa aceleração mudou. Eu podia ter um período de tempo em que a aceleração era 0, depois ela aumentou bastante, depois ela diminuiu, mas na média ela foi 8 metros por segundo. No primeiro intervalo também, ela pode ter sido muito grande no começo, depois ela foi para 0 ou foi para negativa no final do intervalo. Mas na média foi 2 metros por segundo. Tá? Então, para eu poder compreender as acelerações em cada ponto do tempo, eu preciso descobrir quanto que é a aceleração instantânea da minha partícula. Tá? Então, da mesma forma que a gente definiu velocidade instantânea, a aceleração instantânea ela é tal que o limite, né, de ΔV por ΔT, de modo que o ΔT tende a 0. Né? Ou ainda do limite da velocidade, então, em T mais ΔT, menos velocidade em T. E aqui eu estou fazendo da forma geral com vetores, porque né, assim já fica da forma completa para vocês. ΔT tendendo a 0. Bom, para quem aí já está em cálculo, para quem é da área de matemática, já sabe muito bem isso, essa própria definição de derivada. Então, a aceleração instantânea, ela é a própria derivada temporal da velocidade. Por isso que é bom rever essas coisas de derivada, né? Derivada e também, mais para frente, vamos ter que rever um pouco sobre integral, né? Porque teorema fundamental do cálculo, derivada e integral estão intimamente relacionadas. Então veja que agora essa aceleração aqui é a chamada aceleração instantânea. E você pode notar que da mesma forma que a velocidade instantânea, a aceleração instantânea também é a derivada, né?
de alguma coisa. Vamos lá. Também, vamos pegar aqui esse exemplo que eu dei ali em cima, no movimento que é unidimensional, tem um carrinho aqui andando, está andando na direção X, tem alguma origem lá. Você pode fazer uma tabela disso se você quiser, né? Mas eu vou fazer o gráfico aqui então do seguinte: ao invés de fazer um gráfico, né? Ao invés de fazer um gráfico do tempo em segundos pela posição do veículo para cada tempo, eu vou fazer um gráfico da velocidade. E esse gráfico da velocidade, né, já é o que? É a derivada da posição. Né? Se essa velocidade depende do tempo, isso aqui é a derivada da posição em função do tempo para um movimento unidimensional. Então, o gráfico que eu fizer aqui já vai ser o gráfico da derivada do gráfico da posição em função do tempo de alguma partícula. Então, vamos pensar o seguinte, olha só. No tempo t igual a zero, a velocidade dessa partícula era zero. Ou seja, ela estava parada na origem. Tá? Depois, no tempo seguinte, no tempo 2, no tempo 1 segundo, essa velocidade era de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, segundo aqui. Isso quer dizer que no tempo, vamos desenhar no gráfico, que é o tempo 0, a velocidade no tempo 0 é 0. Mas no tempo 1, essa velocidade era de 10. Está aqui, ó, 10. No tempo 2, essa velocidade era de 20. Então, no tempo 2, a velocidade dobrou. 20. No tempo 3, a velocidade passou para 40. Então, ó, 30, 40. Aqui. Então, a velocidade era aqui. Depois, a velocidade passou para 40. No tempo 5, a velocidade agora é 35. Não, 30. Né? Então, olha só. Se eu simplesmente... Então, aqui, tempo 5, tempo 4, tempo 5, aqui é 30, 35 está aqui. Então, está aqui. Se eu simplesmente ligar esses pontos, eu posso ligar esses pontos, né? Olha, será que esse gráfico é assim, assim e assim? A princípio, eu até posso fazer isso. Mas eu não posso dizer com certeza que essa é a variação da velocidade ao longo desses intervalos. Né? O que eu posso dizer é que a aceleração média, sim, eu posso, né, se o corpo, se a partícula se movimentar com aceleração média constante, com uma aceleração constante, ele vai ter essas variações lineares aqui. Só que se não for, eu não posso dizer muita coisa com relação a isso, né? O meu gráfico vai ser algo assim, vai estar aqui, pode vir para cá, tá lá, né? Porque eu não sei como que se comporta a aceleração instantânea, né? do meu carro, tá? Porque a aceleração instantânea do meu carro também, né? A aceleração, ela é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, elas vão ser as derivadas. Aqui eu vou ter uma aceleração, aqui eu vou ter uma outra aceleração, aqui eu tenho uma outra aceleração, aqui eu tenho uma outra aceleração, aqui eu tenho uma outra aceleração e por aí vai. Essa vai ser a minha aceleração instantânea. Bom, eu sei que isso não é uma coisa tão trivial assim, certo? Essa análise do gráfico de velocidade por tempo, de posição por tempo, e entender essas derivadas. Então, o que eu preciso que vocês façam agora é reveja um pouquinho do cálculo 1 de vocês, de derivada integral, para poder relembrar essas coisas, tá? Cuidado confundir esse gráfico de velocidade por tempo com o gráfico de posição por tempo, com o gráfico que a gente vai ver depois de aceleração por tempo,
com aqueles diagramas das aulas anteriores em que eu desenhei a trajetória de uma partícula, né? Essas linhas que eu tenho desenhado aqui para vocês, essas linhas não são trajetórias de algo viajando no mundo real que a gente está vendo, certo? Porque essas informações que a gente está colocando no gráfico aqui são informações de algo dependendo do tempo. Lembra que o tempo não é uma coordenada, né? O tempo está passando aqui no meu relógio, ele existe aqui no meu relógio, está passando aqui. Tá? Então, cuidado se confundir com isso. Então, para quem tem dificuldade, tem que lembrar um pouquinho dessas diferenças aí, certo? Então, sempre lembrem disso. Revejam um pouquinho essas diferenças. Então, vamos lá. Então, eu falei para vocês sobre a aceleração, a gente já conversou sobre posição, velocidade, velocidade instantânea, velocidade média, velocidade escalar. Agora a gente falou sobre a aceleração média e aceleração instantânea, e viu então que a aceleração é devida a variações temporais da velocidade. Então, se a velocidade muda, eu tenho uma aceleração, certo? Essa aceleração, no gráfico, pelo menos aqui unidimensional, né, de velocidade por tempo, ela é a derivada do gráfico, pura e simplesmente, em uma dimensão, certo? Vamos fazer alguns exemplos agora para fixar essas coisinhas na cabeça da gente, tá bom? Então vamos lá. Um exercício proposto aqui, que é o exercício proposto do livro, certo? Quero utilizar os exemplos que você tem. Não é um dos exercícios resolvidos, então isso aqui faz parte do lista de problemas. Vamos fazer. Então olha só, o que diz o meu problema, né? Eu tenho uma partícula, essa partícula desloca-se de uma posição de coordenadas xa menos 3, ya igual a 4, até uma posição de coordenadas xb igual a 2 e yb igual a menos 2 metros. Então, a primeira coisa que está aí é o seguinte, olha, na informação que eu estou dando para vocês, essa partícula ela sai de um ponto no plano xy e vai até outro ponto no plano xy. A princípio, eu nem consigo dizer para vocês se esse movimento, se essa partícula sai do plano XY, vai para o eixo Z também. Não consigo, porque essa é a informação que eu tenho. Tá? Então, com essa informação, vamos desenhar algumas coisas aqui. A primeira coisa é o seguinte, vou reescrever aqui. Ó. A posição XA é igual a menos 3 metros, né? YA é igual a 4 metros, e a posição B é XB igual a 2 metros e YB igual a menos 2 metros. Legal. Vamos desenhar então essas coisas no meu diagrama. Se o meu diagrama é bidimensional, em duas dimensões, então eu vou botar aqui o meu eixo, que é o eixo Y, e o eixo X. Então, o eixo X e o eixo Y, e o eixo Z está aqui, né? Está saindo para fora da tela do computador. Bom, então a posição, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 em metros. Então, a posição do ponto A é a posição menos 3x, então é 1, 2 aqui, menos 3x, e o y de A vale 4 metros. Então, vale 1, 2, 3, botou aqui 4. Então, quer dizer que a posição do ponto A, do corpo no ponto A, é esse cara aqui. É um vetor que sai daqui e vai até a origem, né? Então, isso aqui vai ser o meu R de A. Então, o meu R de A, ele vale menos 3 na direção I, lembra que a direção I é essa aqui, mais 4 na direção J. Bom, e o ponto B vale 2, então 2 aqui, e menos 2 na direção Y, aqui. Então, tá aqui, ó. Então, tem um outro vetor aqui. Esse é o meu vetor R de B. Certo? Então, tá aqui.
são as posições. A pergunta A, deixa eu escrever aqui quanto que vale isso. O R de B vale 2 metros na direção I menos 2 metros na direção J. Tá? O certo aqui é a gente escrever também as unidades em metro. Tá? Mas lembrem-se, né, que essas quantidades então sempre estão em metros aí. Se você for botar uma resposta, sempre coloque a resposta completa também com os metros. Tá? A primeira pergunta é a seguinte, ó. Escreva o vetor deslocamento. Escreva o vetor deslocamento em termos de seus componentes vetoriais. O que é o deslocamento? O deslocamento da partícula é o seguinte, ó, a partícula ela vai do ponto A para o ponto B. Então ela sai desse ponto aqui, que é o ponto A, e vai até o ponto B. E o que a gente viu? A gente viu que o deslocamento, então, é dado pela posição final menos a posição inicial dessa partícula. Qual que é a posição final? É a posição B. Qual que é a posição inicial? É a posição A. Você poderia fazer a conta no diagrama, fazer a soma de vetores, depois descobrir quais são os componentes do deslocamento e dar a resposta. Né? Aqui não, vamos fazer já a conta de vez, vamos resolver analiticamente o nosso problema. Então, meu ΔR aqui, ele vai ser quanto? Olha, o RB é 2I menos 2J. O RA vale menos 3I mais 4J. Né? Então, eu tenho aqui 2I menos 2J mais 3I menos 4J. Né? Menos com menos mais, menos com mais, menos. Isso aqui dá o quê? Dá 2I. Com J não posso somar, certo? Então, 2I com 3I vai dar 5I. E menos 2J com menos 4J vai dar menos 6J. Isso quer dizer que o meu vetor deslocamento, então, o meu ΔR, quando eu vou de A até B, vale 5 na direção I, 5 metros na direção I, mais 6 metros na direção J. No meu gráfico, eu posso até fazer a conta. Ó. 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Né? Mas eu saio daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Aqui é menos 6 na direção J. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6 aqui. Veja, o meu vetor de deslocamento é um vetor que sai daqui e vai até o ponto B. E ele tem que componentes? Ele tem uma componente que tem tamanho 6 na direção J, aqui, e uma componente que tem 5 metros na direção I. Ok? Então, esse é o meu deslocamento, certo? B. Determine módulo, direção e sentido desse vetor deslocamento. Bom, o que você pode fazer? Vamos fazer aqui. B. Então, o meu vetor de deslocamento, ΔR, ele vale 5I menos 6J. Isso mesmo, 5I menos 6J. Qual que é o módulo desse vetor? Olha, o módulo do vetor, a gente já viu isso lá na aula de vetores, vai valer ΔR quadrado, que é igual a 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Né? Pitágoras, vai ser o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Né? Isso funciona para uma, para duas e para três dimensões. Então, meu ΔR ao quadrado vale 25 mais 36.
Então, ΔR ao quadrado vale aí 41,61. Então, ΔR vale raiz quadrada de 61. Então, essa quantidade em metros. Essa quantidade é o módulo do deslocamento. Então, o corpo ele saiu lá da posição A, foi até a posição B, e ela se deslocou raiz de 61 metros. Certo? Isso foi a quantidade total que ela se deslocou. Bom, daí a gente tem a orientação ali também. Né? Você tem a orientação aqui. Que direção é essa? A direção primeiro, né? O sentido. Você pode descrever o sentido como do A, aqui ó, de A ou do ponto A para o ponto B. Esse é o sentido. A direção desse meu deslocamento, você pode fazer o seguinte, você pode descrever essa direção em função de um ângulo aqui com a horizontal. Por exemplo, aqui um ângulo, vamos chamar de ângulo alfa. Quanto que vale esse ângulo alfa? Olha, esse ângulo alfa aqui, ele é o arco cuja tangente vale quanto? Tangente é cateto oposto pelo cateto oposto por cateto adjacente. Então, 6 sobre 5. Né? Então, você pode escrever a direção como sendo, né, uma linha que faz um ângulo alfa com a horizontal, onde alfa é igual ao arco cuja tangente vale 6 sobre 5. Certo? Mas note que no momento em que você sabe quanto vale as componentes dos teus vetores, né, você já tem todas as informações necessárias para você descobrir o que for necessário aí. Certo? Tá. Então tá bom, isso aqui é um exemplo para a gente trabalhar com deslocamento. Aqui eu tenho um outro exemplo para vocês, para a gente agora trabalhar um pouquinho com velocidade. Então olha só, nesse meu problema eu tenho aqui ó, uma partícula, ela move-se com velocidade. Então, uma partícula move-se de tal forma que sua posição em função do tempo é dada pela equação R. Então veja que a posição R, que é um vetor, ela depende do tempo. Né? Às vezes eu estou deixando bem claro aqui o que depende ou não do tempo. Tá? Ao longo do curso e nos livros, você vai perceber que isso não fica tão claro, não está tão na frente assim do jeito que eu estou colocando aqui, tá? Essa dependência com o tempo. Mas você sempre tem que ficar ligado que essa dependência com o tempo ela pode ou não existir, certo? Então a posição depende do tempo dessa forma, né? E a componente x ela depende do tempo assim, 3t mais 2 na direção y. E a componente y depende assim, 4t ao quadrado menos 50t na direção j, mais 10 na direção k. O que é isso que eu acabei de escrever? Olha, essa é a componente x, não é? E essa é a componente y. E essa é a componente z. A componente z, nesse caso específico, é uma constante e vale 10. Então, ela independe do tempo, certo? Mas tanto x como t, como y, dependem do tempo. Então, esse é um movimento que ele é bidimensional. Por quê? Porque ele fica preso no plano em que o z vale 10. O z vale 10 no plano, que é a posição no plano, né? E ele se movimenta no plano XY. Com o tempo passando, esse corpo vai ocupar posições apenas no plano XY, porque o XY vai mudar, o Z sempre vai permanecer constante. Então é um movimento bidimensional, certo? E é claro, tudo está em metros.
Pergunta A. Obtenha a expressão do vetor velocidade dessa partícula. Então, olha, a primeira coisa que eu vou desenhar aqui para vocês é o seguinte. Eu vou desenhar, eu tenho aqui meu plano. Isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é z, né? Como eu disse para vocês, esse movimento todo ocorre na posição 10 aqui, porque todas as posições x, y e z, o z é constante e vale 10. Então está tudo preso no plano, tem um plano aqui, que é o plano que cruza esse ponto aqui. Então todo o movimento da minha partícula, ela ocorre nesse plano, não tem jeito. Está preso aqui. Tá? É um movimento bidimensional, 2D. E a velocidade, então, vale quanto? Olha, a velocidade da minha partícula, a velocidade instantânea da minha partícula, ela vale a derivada da posição com o tempo. Então, eu vou conseguir, se eu conheço toda a trajetória da minha partícula em função do tempo, se eu derivar essa trajetória agora, x, y, z, em função do tempo, eu vou descobrir qual que é a velocidade da minha partícula em cada ponto. Então, se eu fizer essa derivada, vamos lá. A minha derivada aqui, ó, derivada de 3t mais 2 é 3. Vamos fazer devagar, assim quem esqueceu lembra, né, disso. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para cá. Aí, tá? Então, assim, quem esqueceu vai lembrar dessas coisinhas, desses detalhes aqui. Eu tenho derivada temporal do quê? Do 3t mais 2i, né? Mais a derivada temporal do 4t ao quadrado menos 50t na direção j, mais a derivada temporal de 10 na direção k. Né? Lembra que derivada é um operador linear, né? Então, e distributivo. Então, a linear eu vou simplesmente distribuir na operação. Ela vai operar no primeiro termo, no segundo termo, no terceiro termo. Então, essa velocidade depende do tempo dessa forma. Né? Eu tenho aqui derivada de 3t mais 2, derivada de 2, que é uma constante, é 0, derivada de 3t é 3. Então, vai dar 3 na direção i. Aqui agora, mais, né, eu tenho derivada de 4t quadrado na direção j. Então, isso aqui vai dar derivada de 4t quadrado, dá 4 vezes 2 vezes t. Então, vai dar 8t menos o quê? 50. Né? Derivada de menos 50, t é menos 50. T na direção j. Mais a derivada de 10k no tempo. Só que 10k é uma constante, a derivada de constante é zero. Então, zero. Veja que a minha velocidade, então, é uma velocidade tal que ela varia no tempo. Né? Ela vale 8t menos 50 na direção j e 3 na direção i, só que ela não tem componente na direção k. E faz sentido, né? Porque já que esse meu movimento ele está preso no plano xy, certo? Ali na posição em que o z é igual a 10, eu não tenho mesmo componentes na direção k. Minha velocidade, ou seja, meu corpo, ele nunca vai na direção k. Ele sempre vai ter velocidades na direção do plano xy. Então aqui vai estar a velocidade, né? Dependendo de como ele está se movimentando no plano aqui. Lembra que velocidade é sempre tangente à trajetória. Tá? Se ele estiver fazendo esse movimento. E se for essa trajetória. Certo? Beleza. Então eu descobri aqui qual que é a expressão para a velocidade da minha partícula. B. Determine o vetor velocidade no instante t igual a 10 segundos. Então, num tempo específico, que é no tempo t
igual a 10 segundos, quanto vale a minha velocidade? Ó, vou pegar aqui minha expressão para velocidade. A velocidade no tempo igual a 10 vai valer 3i. Aqui, então, mais, né? Vou ter 8 vezes 10 menos 50 na direção j. Então, a velocidade no tempo 10 vai ser igual a 3i. Aqui eu vou ter 80 menos 50 vai dar mais 30 na direção j. Em que unidades? Metros por segundo. Metros por segundo. Então, essa é a velocidade. Então, no instante 10 segundos, a minha velocidade vai ser essa. No instante posterior ou no instante anterior, minha velocidade é diferente, né? Então, veja que a minha velocidade ela muda com o tempo. Então, isso me traz uma outra coisa. Se a minha velocidade muda com o tempo, isso quer dizer que eu tenho a aceleração, não é? Porque é a aceleração que me dá a taxa com a qual a velocidade muda com o tempo. E a última pergunta aqui é: calcule o vetor velocidade média no intervalo de tempo entre 0 a 10 segundos. Olha, no tempo zero, quanto que é a minha velocidade? Vou pegar aqui de novo, né? No tempo zero, eu tenho 3i mais 8 vezes 0 menos 50 na direção j. Então, no tempo zero ou no tempo inicial, minha velocidade é essa, 3i menos 50 j metros por segundo. Né? O que eu estou querendo aqui? Eu quero quanto que vale calcule o vetor velocidade média no intervalo. Bom, então a minha velocidade, né, no tempo zero é essa. A minha velocidade no tempo 10 é essa. Só que velocidade média, o que é? Velocidade média é posição final menos posição inicial dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Nesse nosso caso, a posição que eu quero é a posição no tempo 10 segundos é a posição final, menos a posição no tempo que é 0, dividido por quanto? Pelos 10 segundos. Então, o que eu tenho que descobrir aqui é o seguinte: se essa é minha posição, para o tempo zero, vou fazer aqui, ó. Para o tempo zero, a minha posição vai valer 2 na direção i, menos mais 50. Opa, 50 não. 2 na direção i, 0 mais 0 na direção j, mais 10 na direção k. Tá? E no tempo 10 segundos, né, isso aqui vai valer 30 mais 2, 32 na direção i. E aqui eu vou ter 10 ao quadrado dá 100, vezes 4 dá 400, né, menos 50 dá 350. Então, dá menos 350 na direção J, mais 10K. Então, essas são as posições do corpo no instante 10 segundos e a posição do corpo, da partícula, no instante 0. Então, eu venho aqui, né? Isso aqui vai ser igual a 32i menos 350j mais 10k. Menos o quê? Menos, vamos ver aqui, menos 2 na direção i com mais 10 na direção k. Tudo isso dividido por 10. Né? Então, isso aqui vai dar 32i com menos 2i, vai dar 30 na direção i. Tenho menos 350j e não tenho j ali, vai dar menos 350j. Tenho 10k, com menos 10k vai dar 0. Tudo isso dividido por 10. Então, minha velocidade média vai ser igual a 3 metros por segundo na direção i,
menos 35 metros por segundo na direção J. E veja que essa velocidade é uma velocidade diferente do que ele tinha, tá? No tempo 0, é uma velocidade diferente do que ele tinha no tempo 10. Deixa eu ver se eu não errei nada. Parece bom. Tá? Então, velocidade média é diferente de velocidade instantânea em cada tempo. Eu não sei o que acontece no meio ali do movimento. Certo? Então, temos aqui... Eu tenho mais um exemplo rapidinho para vocês aqui, que é o seguinte. Ó. Uma partícula movimenta-se de tal forma que sua velocidade em função do tempo é dada pela equação essa aqui. Então, é a mesma ideia, só que aqui eu estou aumentando, né, o nível. Eu tinha a posição, agora eu tenho velocidade. Então, minha velocidade varia dessa forma. Olha, eu tenho menos t quadrado mais t menos 5, que multiplica o i versor. Aqui tem uma seta, mas é para ser um chapéu, tá? Versor. Mais t ao cubo, mais 2t, menos 3j, versor, menos 4tk. Então, veja que a velocidade para cada tempo ela tem componentes na direção x, componente na direção y e componente na direção k. Primeiro, obtenha a expressão da aceleração dessa partícula. Olha, a primeira coisa, então, é a aceleração. O que é a aceleração? Ela é a derivada temporal da velocidade. Tá? Como vocês já estão craques nisso agora, né, vamos fazer direto aqui. Ó. Essa derivada vai ser quanto? Vai ser menos 2t mais 1 na direção i, chapéu, mais 3t mais 2 na direção j, menos 4 na direção k. O que eu fiz? Eu derivei a minha expressão aqui, ó, derivei em função do tempo. Então essa vai ser a minha aceleração, é como a minha aceleração muda com o tempo. Né? O que causa essa mudança de aceleração, não estou interessado. Tá? A gente vai se interessar por isso lá para frente em dinâmica, mas não agora. Então aqui a gente já fez, ó, obtive a aceleração. B, determine a aceleração no tempo 2 segundos. Não tem problema, porque a aceleração, então, B, no tempo 2 segundos, é só substituir tudo que é tempo por 2 ali, ó. Vai dar menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, mais 1 vai dar menos 3 na direção I. Aqui vai dar 6 mais 2 vai dar 8 na direção J e menos 4 ali na direção K. Tá? C. Determine a aceleração média no intervalo de tempo de 0 a 2 segundos. Né? C aqui. Né? C é a aceleração média. A aceleração média é o quê? É a variação da velocidade entre os dois intervalos de tempo. Né? Essa velocidade é o quê? É a velocidade. É a velocidade no tempo 2 segundos, menos a velocidade no tempo 0. Tudo isso dividido por quanto? Pelo intervalo de tempo. 2 menos 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na minha expressão, né, e calcular quanto que é a velocidade para o tempo 0. Vamos fazer o seguinte, para o tempo 2. Né, para o tempo 2 vai dar menos 4 mais 2 menos 5. Né? Então, vai dar menos 2, menos 5, menos 7. Então, vai dar menos 7 na direção I. Aqui vai dar 8 mais 4 menos 3. Então, vai dar 12... quer dizer, vai dar 8 mais 1, que dá 9. Então, mais 9 na direção J. E aqui eu vou ter menos 8 na direção K. Menos 8 na direção K. Menos a velocidade no tempo 0. Ó. No tempo 0 eu vou ter menos 5i. Então, menos 5i. 0, 0, menos 3j. Menos 3j. E no tempo 0, 0k. Mais 0k. Tudo isso dividido por quanto?
por 2. Então isso aqui vai dar igual. Menos 7 com mais 5 vai dar menos 2i. Mais 9j com mais 3j vai dar mais 12j. Menos 8k com 0 vai dar menos 8k. Tudo isso dividido por 2. Né? Então, a minha aceleração média ela vai ser entre esses intervalos de 2 e 0, vai ser menos 1i mais 6j menos 4k. Que unidade? Metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a minha aceleração média. Né? Agora, calcule o módulo da aceleração média entre os 0 e os 2 segundos. Quanto que é o módulo dessa aceleração? Olha, vetor. A aceleração é um vetor. As componentes desse vetor, que, regra geral, um vetor A tem componentes na direção x, mais uma componente na direção y, mais uma componente na direção z. Né? Então, ela está aqui no espaço e ela aponta para um ponto aqui. Esse é o vetor A, que tem componentes nessa direção e nessa direção. Quanto que é o módulo desse vetor? Olha, o módulo desse vetor ele vai ser ax quadrado mais ay quadrado mais az quadrado, raiz quadrada disso. Né? Ou, em outras palavras, o módulo quadrado vai ser igual a esse daí. Então, para calcular no nosso exemplo aqui, quanto que é o módulo dessa aceleração, você vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui ao quadrado vai ser menos 1 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos mais 4 ao quadrado, né? Menos aqui ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 mais 36 mais 16. Isso aqui costuma dar quanto? Vai dar 46, 52, 53. Então, quer dizer que o módulo da aceleração é de 53, raiz quadrada disso, metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal, deu para compreender? Deu para compreender qual que é a ideia do sistema? Então, a gente fez agora 3 exemplos para calcular os vetores de deslocamento, de velocidade e de aceleração. Lembre que velocidade tem velocidade instantânea, média e escalar média. E a aceleração tem aceleração média, aceleração instantânea. Tá? Então, cuidado com essa análise gráfica da dependência temporal com o tempo. Tudo bem? Bom, vou deixar agora vocês resolverem os exercícios propostos do livro e na próxima aula a gente começa a discutir os tipos de movimento que eu posso ter dependendo da aceleração e da velocidade. E a gente vai dividir isso em algumas categorias. Certo, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau!